Olá pessoal, boa noite, boa tarde, né? Aqui pra mim já são 7h24 da noite, mas solzinho ainda de 2 da tarde, 3 da tarde. Mas enfim, decidi aparecer aqui pra vocês. Boa noite, Octávio. O celular vai ficar de lado porque esse vídeo vai pro YouTube depois, mas decidi entrar aqui de última hora pra falar algumas coisas que estão na minha cabeça aqui. Na verdade eu ia gravar um vídeo específico para o YouTube para falar desse tema, que é a história da indústria dos óculos de grau e qual é o real motivo pelo qual tanta gente hoje usa óculos. Se eu perguntar a você hoje, por que você usa óculos? Provavelmente você vai falar para mim que porque minha visão é ruim. Só que a minha proposta hoje à noite é: vamos cavar um pouquinho mais nesse assunto e entender realmente por que as pessoas de repente vão num oculista e saem de lá com óculos de grau. Vou esperar entrar mais algumas pessoas aí pra gente começar. Antes disso, quero falar alguns temas. O seguinte, eu tava dando uma olhada hoje no outra pessoa que fala sobre melhora da visão aqui na internet e tal, e ela tá lançando o curso. Essa pessoa está lançando um curso e assim, eu não gosto de ficar falando dos outros, mas certas práticas, certas atitudes acabam manchando a imagem de pessoas que tentam passar um pouco mais de transparência, sabe, nesse assunto. Porque quando você fala em saúde, no nicho de saúde, melhora da visão em geral, você vira alvo de um monte de agências reguladoras, de um monte de gente que está só esperando o primeiro vacilo seu para lhe derrubar, entendeu? E eu já estou sentindo isso muito pesado, muito pesado. Muita gente querendo, sabe, me calar aqui na internet, e parte disso é porque essas pessoas acabam, voltando ao que eu estava falando no começo, tem muita gente que fala sobre esse assunto na internet e acaba falando tipo o seguinte: exercícios visuais, e aí faz uma lista desse tamanho aqui de doenças que os exercícios visuais melhoram. E pessoal, eu tenho que ser bem honesto com vocês, não existe isso. Existe uma expressão em inglês que diz o seguinte: Jack of all trades, master of none, que significa o cara que é bom em tudo, que faz tudo, mas não é bom em nada. Então qualquer método, qualquer coisa que se proponha a servir para tudo, ela acaba não servindo para nada. Então quando eu falo aqui sobre visão, você pode perceber, eu me atento eu me restringo a falar basicamente sobre miopia, hipermetropia e astigmatismo, presbiopia também. Eu não falo sobre glaucoma, sobre descolamento de retina, sobre doenças oculares. Eu não falo sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque são coisas sérias, entendeu? São problemas que realmente acabam com a vida da pessoa. São doenças, e doenças têm que ser tratadas com médicos, tá bom? Doenças têm que ser tratadas com médicos. Doenças oculares têm que ser tratadas com médicos oftalmologistas. Não é com optometrista, não é com gente na internet como eu. Eu falo sobre miopia, hipermetropia e astigmatismo. No caso da miopia, hipermetropia, não são doenças. Miopia não é uma doença. Miopia é um estado refrativo. O seu olho está míope devido basicamente aos seus hábitos visuais e ao uso de lentes negativas. Mas miopia não é doença, por isso que eu falo sobre miopia. Daí quando você vê pessoas na internet falando exercícios visuais para melhorar isso, aquilo, isso fode com a vida de quem quer fazer um trabalho sério, trabalho científico, baseado em evidências, entendeu? Porque, mais uma vez, não existe isso de exercícios que curam tudo. Não existe isso, tá bom? Então cuidado nas coisas que vocês caem na internet. O meu objetivo aqui com vocês é, acima de tudo, trazer verdade, transparência, trazer a minha experiência, a minha história e a história de pessoas que eu acompanhei nesses últimos 7 anos, sendo membro do End Myopia. Para quem não conhece,
O End Myopia é a maior comunidade de reabilitação visual do planeta. Tem mais de 30 mil membros no grupo deles do Facebook e 20 e poucos mil membros no grupo fechado, que é o grupo que eu participo já há 7 anos. E nesse grupo a gente já teve contato com pessoas de até 8 graus de miopia, que conseguiram reverter esses 8 graus de miopia, basicamente fazendo 2 coisas. Mudança de hábitos, certo? Na verdade, 3 coisas. Mudança de hábitos, foco consciente, que é você estimular, você desenvolver a sua habilidade de focar, certo? De forma consciente, de forma voluntária. E terceiro, correção regressiva gradual. Você baixar o grau dos seus óculos aos poucos, porque isso faz com que a luz venha um pouco para frente da retina e isso estimula o globo ocular a ficar mais curto, porque existe um mecanismo chamado emetropização, que toda vez que a luz está ou na frente da retina ou atrás da retina, esse mecanismo vai fazer o olho ou ficar mais curto ou ficar mais longo para encontrar essa luz. Esse mecanismo, isso aqui, pessoal, não é viagem da minha cabeça, não. Qualquer oftalmologista, qualquer optometrista sabe disso. Isso acontece. Toda criança nasce com o olho mais curto e esse olho fica mais longo exatamente pela emetropização. Então é esse mecanismo que faz você reverter a miopia axial. Se o seu globo ocular está mais longo, você pode manipular o formato do globo ocular através deslocando onde a luz está focando em relação à retina. Basicamente isso. É isso que funciona. Exercícios visuais melhoram a visão, melhoram a sua capacidade de focar, melhoram a sua consciência visual, estimulam a visão a melhorar e etc. Agora, quando você tem altos graus de miopia, quando você tem tipo acima de 5 graus de miopia, exercícios visuais não vão fazer você parar de usar óculos. Podem melhorar sua visão porque vão aliviar o espasmo de acomodação, vão relaxar a musculatura do olho. Isso faz você enxergar melhor, mas não vão fazer você parar de usar óculos, entendeu? Então eu quero que vocês entendam muito bem isso. Diferencie o que eu falo aqui, o que outras pessoas falam, entendeu? O meu treinamento tem exercícios visuais, só que os exercícios visuais são uma parte do que eu ensino. É uma ferramenta para você melhorar a sua visão, para você melhorar a sua capacidade de enxergar, para você melhorar a sua consciência visual. Mas os exercícios visuais não são a solução para você parar de usar óculos, muito menos a solução para todos os problemas de visão, tá bom? O meu conselho é, se você tem alguma doença ocular, glaucoma, descolamento de retina, degeneração da mácula, cataratas, o que mais? Antes de você fazer qualquer coisa, se você tem doenças oculares, antes de fazer qualquer coisa, procure um oftalmologista, tá bom? Mas enfim, boa noite para todos. O que eu queria falar hoje aqui é sobre a história da indústria dos óculos de grau. Eu falei no começo da live aqui, quem não estava presente, eu falei o seguinte: se eu perguntar para você hoje, por que você usa óculos? Provavelmente a resposta vai ser, porque em algum momento da minha vida eu comecei a ter dificuldade para enxergar, fui e busquei uma ótica, ou um optometrista ou um oftalmologista, e lá eu fui prescrito óculos de grau. Primeiro lugar, primeira pergunta: por que você buscou um oftalmologista, um optometrista quando você tinha dificuldade para enxergar? Estou falando que não é para você buscar um profissional quando você tem alguma alteração na sua visão, não. Mas nos últimos 100 anos a indústria dos óculos de grau investiu pesadamente em lobby político para regulamentar a profissão de optometrista aqui nos Estados Unidos e em outros países do mundo, e agora no Brasil também, e em propaganda para fazerem as pessoas quererem usar óculos, para tornar óculos algo banal, como se óculos não tivesse nenhum efeito colateral, como se óculos não prejudicasse a sua visão de nenhuma maneira. Óculos não é remédio, óculos é um par de muletas. Basicamente é um par de muletas que resolvem um sintoma, mas não resolvem a causa do problema. E essa é a minha maior crítica à indústria, porque a indústria quer calar pessoas que nem eu, né? Porque todo dia aqui vem um monte de hater falar merda pra mim, e quando eu vou olhar lá, o cara ou vende lente, ou o cara é dono de ótica, ou o cara é consultor óptico, ou o cara é optometrista, 100% das vezes. 100% das vezes. Ou então uma vez ou outra é um palhaço aí que acha que eu sou
vendedor de sonho. Aí eu só vou lá e bloqueio todo mundo, entendeu? Eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Mas essas pessoas não gastam um centavo sequer, um grama de energia para educar as pessoas sobre a visão, sobre como usar a visão da maneira correta, como impedir que a sua visão fique ruim, como impedir que você fique dependente dos óculos, como impedir que a sua miopia piore, por exemplo. Não, o objetivo dessas pessoas, o investimento dessas pessoas em propaganda e em lobby é sempre voltado à venda de óculos, para vender mais óculos. Vamos lá, os óculos surgiram mais ou menos ali nos anos 1300, século 14. Os primeiros óculos de grau eram óculos com lentes positivas, óculos para perto. Porque naturalmente a visão ela vai se deteriorando com a idade e você vai tendo dificuldade para enxergar para perto. Isso é normal, isso é presbiopia, vista cansada. Então os primeiros óculos de grau foram para enxergar para perto. Passaram-se alguns séculos, século 17, mais ou menos em 1600, começaram a surgir os óculos para longe, óculos para miopia, certo? Por que os óculos para miopia para longe surgiram nessa época? Porque foi mais ou menos a época onde as pessoas começaram a ler mais, a se alfabetizar mais. E quem usavam esses óculos eram basicamente nessa época, 1600, eram monges e artesãos. Monges porque eram praticamente as únicas pessoas alfabetizadas da época, as únicas pessoas que liam. E artesãos porque os caras passavam o dia inteiro ali, sabe, fazendo uma escultura, costurando alguma coisa ali, olhando para perto. E a miopia ela surge primeiramente quando você passa muito tempo olhando para perto. Eu já falei para vocês, espasmo de acomodação. Você passa muito tempo olhando para perto, o músculo trava, quando você olha para longe, ele não consegue relaxar, você vê tudo embaçado. Só que isso necessariamente não vai gerar imediatamente um alongamento do globo ocular. Isso é o que a gente chama de falsa miopia. O músculo travou, o que você precisa fazer? Relaxar. Você precisa mudar os seus hábitos visuais, olhar mais para longe, receber mais luz solar nos seus olhos, relaxar a visão, relaxar o corpo, relaxar a mente, entendeu? Tirar um break das atividades que você passa o tempo todo olhando para perto. Basicamente isso que você tem que fazer. Mas enfim, voltando à história, quando foi mais ou menos aí, a partir de 1600, né, que começaram a surgir os óculos para longe. E aí vamos para 1850, 1860, começou a surgir uma profissão chamada optometrista, que eram as pessoas que prescreviam óculos. Essas pessoas mediam a visão dos outros e prescreviam óculos para elas, aqui nos Estados Unidos basicamente. E nessa época também as pessoas começaram a se alfabetizar mais, a educação formal começou a ficar mais popularizada, então as crianças iam mais para a escola e tal. E aí, obviamente, os casos de miopia começaram a surgir. E daí surgiu a profissão de optometrista, né? Mas até então não era uma profissão, era só uma atividade. Alguém que de repente começou a fazer exame de vista nas pessoas e tal. E essa prática começou a se popularizar por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas começaram a ter mais espasmo de acomodação, mais miopia, pelo simples fato de elas estarem passando mais tempo olhando para perto, mais tempo estudando, mais tempo lendo, e mais tempo dentro de ambientes, mais tempo em ambientes urbanos, onde você não está exposto à luz solar por muito tempo. E segundo, porque quando uma pessoa coloca um óculos de grau no rosto pela primeira vez, a sensação que você tem é que a sua visão era muito pior do que ela realmente era. Pelo simples fato de que, na enorme maioria dos casos, os óculos de grau possuem uma prescrição, um grau extremamente demasiado, muito além do que uma visão normal enxergaria. Então você coloca óculos pela primeira vez, você acha, porra, minha visão eu enxergava nada. Você acha que a sua visão era muito pior do que era. Mas não porque a sua visão era muito pior, mas porque os óculos fazem você enxergar muito além do que uma pessoa normal enxerga. Entendeu? Muitas vezes você vai fazer um exame de vista e a premissa básica não é te passar a correção para que você tenha uma vida funcional, mas é te passar o máximo de correção possível antes que você reclame. Então o cara vai te fazer ali ter uma visão muito superior à visão normal, que a gente considera 20/20, que é o padrão, né? E lógico que não é todo profissional que vai agir dessa maneira, mas é a prática, entre aspas, mais predominante. Então você coloca óculos no rosto pela primeira vez, é como se você de repente tomasse um esteroide anabolizante
e você sente aquela força absurda, disposição, agressividade, você vai lá fazer seu treino e você treina muito bem e você acha, porra, eu era muito fraco. Mas você não era fraco, você era normal, só que agora você está aditivado. E aí você acha que o normal é esse de agora, mas não é. E a mesma coisa quando você coloca óculos. Então nessa época, quando começaram a surgir os optometristas, as pessoas começaram a usar óculos e elas viram que tipo assim, porra, isso é muito bom. Eu coloco esses óculos aqui, eu enxergo até o cu da formiga. Entendeu? E aí as pessoas começaram a achar que aquilo ali era demais. E começou a se popularizar o uso de óculos. E essa profissão começou a surgir, ficar mais popular. E quando uma profissão começa a surgir, quando algumas pessoas começam a fazer alguma coisa que está dando dinheiro, que está se popularizando, qual é a primeira atitude que essas pessoas vão fazer? Essas pessoas vão se organizar e tentar fechar o mercado para impedir que outras pessoas entrem. Isso acontece em todo lugar do mundo, em todo mercado. Quando você tem alguma coisa que está dando dinheiro, você vai impedir que outras pessoas façam aquilo também. Quando o Uber surgiu no Brasil, o que os taxistas fizeram? Tentaram se organizar, já são organizados, mas usaram essa organização deles, os sindicatos, para impedir que o Uber pudesse atuar, porque eles não queriam dividir o bolo com outras pessoas. E a mesma coisa aconteceu com a questão da indústria dos optometristas, né? Quando eles começaram a ficar popular, quando as pessoas começaram a procurar cada vez mais por óculos, aqueles que já estavam exercendo essa atividade começaram a se organizar para impedir que outras pessoas entrassem também na brincadeira. E foi aí que em 1889 surgiu a AOA, que é American Optometric Association, American Optometric Association, Associação Optométrica Americana. E essa organização basicamente foi o primeiro sindicato de optometristas do mundo. Eles se organizaram, e aí com essa organização, com esse poder financeiro e de influência também, eles começaram a fazer um lobby pesado no governo para transformar óculos em prescrição médica. Então óculos até então era um acessório, tal qual como muleta. Você precisa de receita médica para comprar uma muleta? Você não precisa. Até então também óculos era só uma muletas, um par de muletas. E aí a OA começou a se organizar e pressionar o governo através de lobby para que os óculos fossem transformados em prescrição médica, para que só os optometristas pudessem prescrever óculos. E eles conseguiram. E a partir de então, depois que eles conquistaram essa dominância de mercado, o segundo passo foi propaganda, para fazer com que as pessoas acreditassem cada vez mais que usar óculos era a única maneira de você resolver a sua visão ruim. Era para popularizar o uso de óculos, como aconteceu com a indústria do cigarro nos anos 70 e 80. Fizeram uma propaganda absurda para que as pessoas vissem que fumar é legal. Fumar é da hora. Só que fumar mata você. Óculos não mata você, mas óculos prejudica a sua visão. Em alguns casos, cara, se você, sei lá, tem ceratocone, se você nasceu com alguma malformação genética, com ambliopia, e você teve supressão da visão, se você não usar óculos, aquele olho ele vai perder a visão. Em alguns casos, casos genéticos, que são 2% do geral. Mas casos onde a criança nasce com um olho, que o cérebro começa a desligar aquele olho, porque a diferença entre os olhos é muito grande, você usa óculos para manter aquele olho vivo e manter as conexões cerebrais daquele olho. Aí sim, o óculos é uma terapia, o óculos resolve o problema. Mas quando você simplesmente está com a visão ruim porque os seus hábitos visuais estão ruins, não é de óculos que você precisa de hábitos positivos. Só que essa organização, a indústria, investiu não em educação, a indústria investiu em marketing, em propaganda, para fazer as pessoas comprarem cada vez mais óculos, para fazer as pessoas buscarem um optometrista ao primeiro sinal de visão ruim. E aí onde surgiu essa anomalia terrível, que são os exames de vista grátis. Você vai numa ótica, um exame de vista de graça, e o que é que você acha que está acontecendo ali? Você acha que os caras estão fazendo exame de vista de graça por filantropia, porque eles querem que todo mundo
que eles estão preocupados com a qualidade visual das pessoas, que as pessoas enxerguem melhor. Não, eles fazem isso de graça porque eles sabem que dali você só vai sair com óculos de grau. Mesmo que passe óculos de 0,25, que não é nada. Não é nada. 0,25 não é nem... Cara, velho, é algo tão... Se eu passar o dia inteiro no computador aqui e terminar o final do dia, é capaz de eu estar com 0,25 de miopia também. Pelo simples desgaste da musculatura, sabe? Um leve espasmo de acomodação. E a grande maioria das vezes você vai pro oculista e você sai de lá com óculos, mas tudo que você tem é um espasmo de acomodação. Você só precisa relaxar. Só que essas pessoas, essa indústria não investiu em educação e não investe em educação. Eles só investem em propaganda de óculos. Só investem em propaganda para você usar óculos. E quando vem alguém que nem eu aqui querendo conscientizar as pessoas, dizer para você, olha, se a sua visão começou a ficar ruim, você não precisa começar a usar óculos e ficar usando aquilo ali pro resto da vida. Você precisa mudar os seus hábitos, entendeu? Aí quando vem alguém que nem eu aqui, essas pessoas querem me atacar, querem me calar, porque só eles têm a premissa de falar sobre isso. Claro que não. Todo mundo tem olho, todo mundo tem visão, todo mundo pode falar sobre qualquer coisa. Eu não estou me passando por médico aqui, eu não estou tratando ninguém, eu estou conscientizando as pessoas, trazendo informação. E as coisas que eu falo, eu tenho embasamento científico. É por isso que eu não falo sobre doenças oculares, sobre outras coisas, porque eu não estudo sobre isso, não é o meu foco. Não é o meu foco. E eu só falo sobre aquilo que eu posso mostrar um estudo para comprovar. Então quando eu falo que o uso de óculos causa um aumento progressivo da miopia, é devido ao desfoque hipermetrópico periférico. Se você for nos meus destaques aqui no Instagram, você vai ver lá, ciência. Tem 3 artigos sobre desfoque hipermetrópico periférico, e tem mais também. E quando eu falo que é possível reverter a miopia, é porque também existem estudos mostrando que quando você coloca o foco da luz na frente da retina, o olho fica mais curto. Tá bom? Agora, se você tem 25 graus de miopia, já está com a sua estrutura ocular totalmente comprometida, de repente até com descolamento de retina e etc. Lógico que o caso para você é mais complicado, entendeu? Não é tão simples assim, porque a sua estrutura já está comprometida. Mas se você tem 2, 3, 4, 5 graus de miopia, 6 graus de miopia, é plenamente possível que você consiga reverter essa miopia. Não vai reverter em 1 ano, tá bom? Não vai reverter em 6 meses. Mas em alguns anos você consegue reverter. Você consegue, na média você consegue reduzir aí. Estamos falando de números factuais, tá bom? Tem gente que reduz mais, tem gente que reduz menos. Factuais na média de 1 grau a 2 graus por ano. Isso é o que eu vi. Eu reduzi 3 graus em 1 ano. Mas isso quer dizer que todo mundo vai reduzir 3 graus em 1 ano? Não. Mas que é possível, é possível. Aí as pessoas vêm falar que eu não posso falar sobre isso. Porra, é a minha história, velho. É a minha história, eu passei por isso. Eu passei por isso, eu usei óculos por 14 anos, eu fui míope a minha vida inteira, eu reverti essa merda e agora eu não posso falar sobre isso porque eu não sou uma porcaria de um oftalmologista. Ah, eu tenho que me segurar aqui pra não falar um palavrão, velho, mas é foda. Porque, sabe, essas pessoas não estão fazendo o trabalho delas. Vocês aí, ditos profissionais, deveriam estar conscientizando as pessoas sobre hábitos visuais positivos. Vocês deveriam estar indo nas escolas, falar com as crianças, para elas se movimentarem mais, olhar mais para longe, para impedir que tantas crianças hoje usem óculos. Como que está acontecendo? Você vai na Ásia, porra, 90% das crianças são míopes, entendeu? Singapura, o próprio governo investiu em terapia visual nas escolas para melhorar a visão das crianças. É isso que tem que ser feito, e não simplesmente querer calar qualquer pessoa que esteja tentando trazer alguma informação, entendeu? Enfim, era basicamente isso que eu tinha para falar. Vocês têm algumas perguntas aí para fazer? Senão eu já vou encerrar a live aqui. Eu vou deixar essa live no YouTube depois, tá bom? Eu só queria falar um pouco sobre essa nojeira que é esse lobby de profissionais que não querem que ninguém sabe, entre no jogo deles, como se eles tivessem como se só eles pudessem falar sobre certas coisas, entendeu? Qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa. Liberdade a liberdade de expressão tá aí. Todo mundo é livre, todo mundo pode falar sobre o que quiser, entendeu? Tá na Constituição, liberdade de expressão.
Você pode falar o que quiser, vedado o anonimato. Qual é o exercício para astigmatismo? Olha só. Depende. Tem 3 tipos de astigmatismo. Tem o astigmatismo congênito. Você já nasce com ele, por alguma malformação genética, até a posição que você estava no útero da sua mãe. Se você, durante a formação do seu olho, você estava lá dentro do útero da sua mãe com a mão no olho, sim, isso pode gerar uma deformação na córnea e você já nascer com astigmatismo. Isso é um tipo de astigmatismo. Segundo tipo de astigmatismo é o astigmatismo causado por hábitos visuais. Por exemplo, quem toca violino. O cara toca violino assim e tá aqui, ó, lendo partitura. Partitura aqui e ele aqui. Esse movimento do olho sempre para cá gera um astigmatismo. O corpo humano está sempre se adaptando para aquilo que você faz com maior frequência. Então, se você move os seus olhos mais numa direção, fica muito tempo com o seu olho numa direção específica, aquilo pode gerar um astigmatismo. Terceiro tipo de astigmatismo é o astigmatismo causado por lentes, certo? Então, tem 3 tipos de astigmatismo. Não existe um exercício que vai lá, faz esse exercício que vai melhorar o astigmatismo. Eu já falei aqui no começo. Exercícios visuais, eles são uma parte do todo. São uma ferramenta, não são a solução. Então eu não posso falar para você aqui, ó, faz esse exercício que vai resolver o astigmatismo. É um conjunto que começa pela mudança de hábitos e passa pelo entendimento do problema. Você tem que entender qual o tipo de astigmatismo que você tem. O que é que está causando o astigmatismo? São seus hábitos? É o uso de lentes? Você começou a usar óculos para miopia e depois desenvolveu astigmatismo? Porque o que acontece? Você começa a usar óculos para miopia, aí em um determinado dia no exame de vista, o oculista vai lá e no exame lá, no refrator, ele coloca uma correção de astigmatismo. Ele pergunta, tá melhor ou tá pior? Você fala, tá melhor. Aí ele deixa aquela correção lá, 0,25 de astigmatismo. Aquela correção vai gerar uma distorção na curvatura da córnea. Ao longo do tempo, aquilo ali vai ficando mais grave e o seu astigmatismo vai piorando. Isso é outro tipo de astigmatismo. Então você pode corrigir astigmatismo através da correção regressiva gradual. Você pode corrigir astigmatismo também através de exercícios para visão dupla. Se você tem visão dupla, o astigmatismo geralmente causa visão dupla, diplopia. Você pode corrigir o astigmatismo, além da mudança de hábitos, além da todo o contexto. Um dos exercícios, uma das práticas que você pode fazer para astigmatismo é: olha para alguma fonte luminosa que você vê duplicada. Geralmente astigmatismo, você olha para a luz, você vê aquela luz toda dispersa. Então você olha para essa luz e passa o tempo se concentrando naquela luz, relaxando, sabe? Passa 1, 2 minutos e deixa sua mente trabalhar aquilo ali, deixa o seu cérebro tentar resolver aquele quebra-cabeça e de alguma forma fazer aquela luz ficar nítida. Em algum momento você vai perceber que a visão dupla ela vai diminuir. Você vai sentir que aquela luz ali vai ficar um pouco mais nítida. E aí você tenta manter aquilo ali por mais tempo. Mantém aquilo ali por um tempo. Aí daqui a pouco vai voltar de novo. E você vai repetindo isso. Olha para as estrelas. Estrelas, geralmente, quem tem astigmatismo vê as estrelas, não consegue enxergar uma estrela só. Geralmente enxerga 2 estrelas assim, sabe? Então, basicamente, uma das coisas que você pode fazer para astigmatismo é isso. É você olhar para fontes luminosas e tentar corrigir a visão dupla. Ou qualquer coisa que você veja duplicada, você pode olhar e usar o foco consciente, se concentrar um pouco e relaxar e tentar enxergar e tentar juntar essas imagens, entendeu? Mas mais uma vez, não é apenas o exercício. Se o seu astigmatismo é causado pelo uso de lentes, enquanto você estiver usando aquelas lentes ali, você não vai resolver o seu astigmatismo. Bom, então, mais uma vez eu falo, exercícios visuais são uma ferramenta, é uma parte do todo, tá bom? Mas exercícios visuais não vão funcionar se você não mudar os seus hábitos visuais, se você não diminuir o grau dos seus óculos. Então tudo trabalha em conjunto. Mais perguntas? Sim, estou muito bem. Isso aí, Elisângela, vou me livrar dos meus óculos. Isso aí. Tá um dia bonito hoje, cara. Tá 8 horas da noite, é bem claro ainda. Nem tá tão frio, eu coloquei esse casaco aqui, mas tá de boa. Cara, é incrível que tem um formulário agora. Quem já se inscreveu aí
na aula do dia 1 de julho? Quem se inscreveu, fala aí pra mim. Quem não se inscreveu, vai lá, link da bio aqui, paredeusaroclos.com. Se inscreve na aula do dia 1 de julho, eu vou falar mais detalhadamente sobre tudo isso, sobre os 3 passos para superar a miopia. E vai lá, se inscreve, e dia 1 de julho vou dar essa aula aí, e no final da aula tem uma novidade. Mas as pessoas que estão se inscrevendo para a aula, estou mandando um formulário perguntando algumas coisas às pessoas, e é incrível como uma das perguntas é se nas suas consultas com oculista, se você recebeu algum tipo de orientação, de educação visual. E até agora, todo mundo que respondeu, 100% das pessoas falaram que nunca receberam educação visual nos exames de vista. O exame de vista é sempre voltado para prescrever óculos e não para ensinar a pessoa a usar a visão dela. Ensinar a pessoa as consequências de passar muito tempo na frente do computador e muito menos ensinar as pessoas a consequência de usar óculos o tempo todo, a consequência de você fazer essas atividades com óculos. Não se fala nisso. Então é tudo sempre voltado para venda de óculos. Não tem. Eu nunca recebi, não tem. Eu também nunca recebi. Passei a minha vida inteira fazendo exame de vista e o grau aumentou. Caramba, eu tenho miopia, astigmatismo. Antigamente, antes de usar óculos, sentia minha. Essa semana fiz exame e o grau aumentou. Puta, Andréia, qual o seu grau, Andréia? Qual o seu grau atual? Aumentou muito, aumentou pouco? Tem gente que... Acho que era até o meu caso, né? Eu usei óculos por 14 anos e o máximo que eu cheguei foi 3 graus. Mas tem gente que com muito menos do que isso passa de 10 graus. Isso é predisposição genética. Tem gente que tem o olho mais flexível, a esclera, né? Que é essa parte branca do olho aqui, que é a casca do olho. Ela que mantém o olho no formato redondo. Tem gente que tem esclera mais flexível e esse olho se alonga mais. E o tamanho do globo ocular também, ele varia entre 22 e 24 milímetros, o tamanho normal. E tem gente que já tem o tamanho um pouco mais no espectro para os 24 milímetros. Isso faz com que essas pessoas desenvolvam maiores graus de miopia. Então tem gente que aumenta a miopia muito mais rápido do que outros. Aumentou o astigmatismo para 2 graus. 2 graus de astigmatismo já é um astigmatismo assim considerável, né? O meu era 1,75 no grau no olho direito e 1 no olho esquerdo. Fale sobre o uso de lentes positivas para reduzir a miopia. Posso usar esses óculos mesmo não enxergando bem com essas lentes positivas? Boa, Vinícius. Lentes positivas. Cara, eu adoro lentes positivas. Eu tenho um óculos aqui de 2,5 graus que eu uso da seguinte forma, ó. Lentes positivas para reduzir a miopia não é essa a função das lentes positivas, reduzir a miopia. Por quê? Porque o desfoque miópico gerado pelas lentes positivas é grande demais para que você estimule a metropização. Estou falando muito técnico, estou tentando falar de uma maneira mais simples aqui, mas para reduzir a miopia não é o caminho com lentes positivas. Você faz isso com óculos diferenciais, certo? Que são óculos com um grau mais fraco, geralmente aí no máximo 1 grau a menos do que a sua correção total. As lentes positivas, o uso que eu aprovo, né, que eu uso também e que eu vejo que funciona e que tem comprovação científica, é o uso intermitente de lentes positivas em atividades para perto. Então, se você passa muito tempo na frente do computador e você consegue enxergar a lente do computador, você consegue enxergar a tela do computador sem óculos e você não faz nenhum tipo de esforço para enxergar a lente do computador, o que você pode fazer é colocar óculos de lente positiva, mais ou menos 2 graus, e isso vai fazer com que a imagem fique um pouco embaçada, certo? Na tela do computador. Quando ela fica um pouco embaçada, você precisa
de usar o foco consciente para tornar aquelas letras nítidas, para você conseguir ler na tela do computador. E isso vai estimular a sua consciência visual, vai estimular você a trabalhar o seu foco consciente. E isso melhora a visão, ajuda a melhorar a visão junto do outro contexto. Agora, isso só funciona, no caso de reduzir a miopia, quando você está aí abaixo de 2 graus de miopia, entendeu? E outra coisa, as lentes positivas, elas evitam, né, você desenvolver o espasmo de acomodação, porque quando você está na frente do computador, quando você está olhando para perto, a sua lente do olho, que é o cristalino, ela vira uma lente positiva. Ela já é uma lente positiva, mas ela aumenta o grau dela. Então vamos dizer que normalmente, se eu estiver olhando para longe aqui, o grau do meu cristalino aqui é 0. Se eu estiver olhando para perto aqui, o grau do meu cristalino nessa distância é 6. Um exemplo, tá? Então, se eu coloco a lente positiva de 2, eu estou eliminando aqui do meu cristalino 2 graus. Então, em vez de ele fazer esforço para colocar ali 6 graus, ele só vai fazer esforço para colocar 4 graus. Ou seja, eu estou forçando menos o meu cristalino. Então, eu evito de ter um espasmo de acomodação. Então, eu mantenho minha visão saudável. Eu recomendo o uso de lentes positivas para os meus alunos quando você já está abaixo de 2 graus de miopia, quando você já consegue usar o computador ali sem óculos. Entendeu? E aí você usa as lentes positivas para evitar que você tenha a acomodação total do cristalino. Isso alivia um pouco o esforço acomodativo, né? E também estimula você a usar o foco consciente para enxergar, porque você não vai enxergar 100% nítido. Falei sobre o uso de lentes positivas. Isso aí. Espero que tenha respondido sua pergunta, Vinícius. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou dar tchau. E essa live vai ficar no YouTube, tá bom? Um oculista não vai fazer isso nunca. Onde encontra lentes positivas? Qualquer ótica você encontra lentes positivas. Lentes positivas é óculos para perto, óculos para presbiopia, óculos para hipermetropia, entendeu? Você encontra em qualquer ótica. Você encontra aqui nos Estados Unidos, vende em qualquer farmácia, Walmart. Eu não sei no Brasil, mas eu acho que no Brasil também deve vender em alguns supermercados e tal. Fiz exercícios há 30 anos já pelos 15 dias e senti melhoras, relaxamento, nitidez. Sim, com certeza, melhora. Se você melhorar a lubrificação ocular, só de você piscar, você vai piscando aqui, isso vai estimulando a produção de lágrimas e a própria lubrificação ocular melhora a visão. Entendeu? O relaxamento melhora a visão. Por quê? Porque quando você está com espasmo de acomodação, você aumenta o seu grau de miopia, digamos assim, certo? Você relaxou esse espasmo de acomodação, você diminui o seu grau de miopia praticamente em uma semana, entendeu? Assim, praticamente instantâneo. O palming, eu adoro fazer o palming. Só o palming já pode melhorar a sua visão aí significativamente, em praticamente minutos, entendeu? Então exercícios visuais melhoram. A minha crítica é só falar que exercícios visuais funcionam para tudo e que só exercícios visuais vão fazer você parar de usar óculos. Eu não acredito nisso. Eu não sou dono da verdade, tá? Eu não sei de tudo, eu não sou dono da verdade, mas é o que eu acredito. Eu não acho que só exercícios visuais vão fazer ninguém parar de usar óculos. Na minha metodologia, exercícios visuais são uma ferramenta, mas existem várias outras que são tão importantes quanto ou mais importantes que os exercícios visuais. Aqui passa muito tempo. Pois é, Júnior. Pois é, o problema são seus hábitos. Você pode, fazer exercício de cair os olhos da cara e se você não mudar os seus hábitos visuais, você vai continuar com os mesmos problemas, entendeu? O problema está nos seus hábitos visuais, cara. Uma coisa que você pode fazer é esporte, pratica algum esporte, qualquer esporte que você precise usar sua visão e se movimentar ao mesmo tempo, entendeu? Visão e movimento, você usa essas duas coisas em conjunto, é uma das melhores coisas que você pode fazer para melhorar a sua visão, por vários motivos. Primeiro, você estimula a sua visão periférica. Tá? Movimento, visão periférica.
Segundo, você tem que estar focando o tempo todo. Acomodação, você olha para perto, olha para longe, para várias distâncias. Então você está estimulando a acomodação. Terceiro, dopamina. Dopamina melhora a visão. Dopamina é antimiópico. Altos níveis de dopamina previnem a miopia. Entendeu? Então, esportes que você tem que estar se movimentando e enxergando ao mesmo tempo são excelentes. Júnior, eu tinha 3 graus de miopia nesse olho e 1,75 de astigmatismo. Nesse olho aqui eram 2,75 de miopia e 1 grau de astigmatismo. E eu comecei com meio grau de miopia, eu acho que nada de astigmatismo. Era 0,5 e 0,25, eu acho. Nada, cara, nada. Assim, criança, 11 anos, né, e você vai lá pro oculista. Cara, eu queria usar óculos. Achava, super da hora usar óculos. Não sabia que aquilo ali eu ia ficar dependente deles pra sempre, né? Mas eu achava da hora usar óculos. Depois, com o passar dos anos, foi que eu vi que aquilo era uma merda mesmo. O grande problema é esse: você começa a usar óculos, você acha que não dá nada, não. É legal, que é só um acessório. O problema é que o tempo passa e quando você se dá conta, você está dependente dos óculos. Esse é o problema. O problema não é usar óculos, o problema é você ser obrigado a usar óculos. Você não poder não usar óculos. Entendeu? Alright. Deixa eu ver se teve alguma pergunta que eu perdi aqui. Enfim, pessoal, desculpa, eu tô escoçando aqui porque tem muito pólen nessa época. Acabou de sair da primavera aqui e fica muito pólen no ar, e aqui fora começa a me dar alergia. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse vídeo vai ficar no YouTube. Quando eu colocar no YouTube, eu deixo o link pra vocês aí, pra quem quiser ver de novo. Tá bom? Forte abraço aí pra todo mundo. Tamo junto. Valeu.